eu queria chamar a atenção de vocês para uma campanha que a Jovem Pan está fazendo, que é uma campanha contra o crime. O slogan da campanha é Chega. É uma campanha muito importante, porque eu sempre digo, a crise de criminalidade do Brasil é provocada por ideias erradas. A gente vê o governo federal lançando um plano pena justa. A pena justa não é para aumentar a pena dos bandidos, é para diminuir, para tornar as cadeias mais confortáveis. A gente vê as autoridades dizendo que o Brasil prende muito, que bom que 40% dos criminosos são soltos na audiência de custódia. É tudo errado. Então, a Jovem Pan está fazendo uma campanha contra o crime. E vocês precisam entender como isso é importante. Uma rede de TV abraçando uma causa como essa da forma correta. Se vocês olharem, vocês vão ver muitos depoimentos de pessoas que foram assaltadas, que foram vítimas de crime. Então, a Jovem Pan está dando voz às vítimas. Eu tenho muito orgulho de trabalhar numa emissora que tenha coragem de fazer isso, que tenha coragem de quebrar esse coro idiota de que o bandido é um pobre coitado, que o bandido não deve ser punido, que é o que a maioria da mídia diz. A Jovem Pan é uma exceção. Eu falo praticamente todos os dias sobre isso no Pingos nos Is. E eu preciso dizer para vocês, nós estamos numa crise de criminalidade que não tem paralelo em nenhum outro país normal. Não tem. Mas nós já começamos a assistir os resultados de um esforço que é feito por muita gente no Brasil há mais de uma década, de explicar que as ideias estão erradas, de explicar que punir os criminosos é certo, punir quem cometeu crime, não punir inocentes, não punir as pessoas por crime de opinião, que é o que está acontecendo hoje no Brasil. Então, esse esforço, o meu mérito de participar desse esforço, como leigo, é tentar explicar em linguagem clara para as pessoas, para quem não é advogado, para quem não é policial, o que está acontecendo no Brasil. Então, eu lancei o meu livro. Espera aí que eu vou pegar o livro, que eu sempre esqueço. Eu lancei o meu livro A Construção da Maldade, que já vendeu mais de 100 mil cópias. E esse livro explica o que está acontecendo hoje no Brasil. Você pode encontrar o livro aqui na minha livraria, livrariadorobertomota.com.br. E esse trabalho de divulgar as ideias certas já está dando resultado. Esse trabalho, eu sou uma pequena peça nesse trabalho. Esse trabalho é feito por pessoas como, por exemplo, meu amigo procurador de Justiça Marcelo Rocha Monteiro, que daqui a alguns minutos estará aqui, pelo procurador, pelos promotores de justiça, Diego Pesce e Leonardo Jardim, que escreveram um livro clássico chamado Bandidolatria e Democídio, pelo coronel da reserva do Exército, Alessandro Visacro, que tem um trabalho formidável sobre insurreição armada e explica o perigo que é você deixar territórios do Brasil serem dominados pelo narcotráfico. São muitas as vozes, né? O promotor Bruno Carpes, que fala sobre, que demole esses mitos de que o Brasil prende demais. Quem mais aqui? Tem um monte de gente que faz esse trabalho. Pelo Rodrigo Pimentel, eu estive com o Rodrigo Pimentel ontem em São Paulo, nós fomos participar de um podcast. Eu raramente participo de podcast, mas ontem eu participei de um podcast chamado Ticaracatica Cast. É o podcast do Carioca e do Bola, que eram do Pânico. Eu fui com o Rodrigo Pimentel falar sobre segurança, sobre crime. E foi fantástico. O Pimentel é um cara sensacional. O Pimentel é um rockstar, né? É uma celebridade. É impossível andar com o Pimentel em qualquer lugar. Essa é uma coisa impressionante. A gente anda 2 passos, alguém para ele. Anda 2 passos, alguém para ele.
E o Pimentel gosta de conversar com as pessoas. Então, é assim, é uma coisa inacreditável o que é o Pimentel. E é um cara sensacional, gente finíssima, inteligente, e ele foi do BOPE. Então, o Pimentel tem uma fonte de histórias assim inesgotável. Eu recomendo depois, quando vocês puderem, vão lá no Ticaracatica Cast e assistam, porque é um papo que vale a pena. Eu quero recomendar a vocês... Bom, aí, na semana passada, eu estive em Brasília, participando de um fórum de segurança, promovido por um partido político, Progressistas. Eu não sou filiado ao Progressistas, mas me convidaram e eu fui. Foi um fórum sensacional. Eu nunca vi uma discussão sobre segurança pública promovida por um partido político de tão alto nível quanto foi esse fórum. E para vocês terem uma ideia, tá, de como as coisas estão mudando, esse fórum foi um fórum promovido por um partido político. Então, da abertura participaram autoridades. O ministro da Justiça foi lá, Ricardo Lewandowski. Ele participou da abertura. Depois, durante um fórum, as posições do ministro foram criticadas publicamente por várias pessoas. Então, nós estamos conseguindo furar essa bolha. Vocês precisam entender como isso é importante. Eu vejo muita gente que ainda não entendeu a importância das ideias. Existe no Brasil gente de bem intencionada, que, porque ouviu a vida inteira a mensagem errada, realmente acredita que o problema do crime é por causa da pobreza. Aí você fala, olha, tá aqui, fato número 1, fato número 2, fato número 3. Aquilo ali não processa. Você tem que repetir 20 vezes, até a pessoa se ligar. Um dia ela se liga. E aí você vai mudando as cabeças uma a uma. E aí você vai chegar no dia em que essa pressão sobe, chega no Congresso Nacional. E aí a gente acaba com essas loucuras, a gente acaba com progressão de regime, a gente acaba com audiência de custódia, a gente acaba com saidinha, a gente acaba com a maioridade penal, e aí a gente vai poder viver a nossa vida em paz. Muita gente está desesperada com a situação do Brasil hoje, angustiada com razão. Então, nós precisamos ouvir as boas notícias. Essas ideias que esse grupo, que cada dia cresce mais, defende há 10 anos, essas ideias estão sendo implantadas hoje no governo de São Paulo, no governo do maior estado do país, pelo Guilherme Derrite, secretário de Segurança. Eu conheci Guilherme Derrite em 2016, num evento sobre segurança que foi realizado em Campinas, no interior de São Paulo. E o Guilherme Derrite, naquela época, ele não era deputado, ele era policial. E aí a gente falou sobre a teoria econômica do crime, sobre todas essas ideias. Essas ideias estão se espalhando. Se espalharam, essas ideias. Hoje o Derrite é secretário de Segurança do Tarcísio. Tarcísio conhece a teoria econômica do crime. Tarcísio é um cara brilhante. Então, não percam a esperança. Acabem com essa bobagem de dizer o Brasil acabou. O Brasil não acabou coisa nenhuma. O mundo inteiro tem problemas. Eu vou chamar aqui os nossos amigos, meu grande time de comentaristas, para eles contarem para você o que está acontecendo nos Estados Unidos da América, meus amigos. Nos Estados Unidos da América. O Brasil não acabou coisa nenhuma. Pelo contrário. Eu nunca vi as pessoas tão informadas. E quando você tem informação, você entende o que está acontecendo. É natural. Você fala, que loucura isso que está acontecendo no Brasil. Eu estou escrevendo um artigo, vou publicar daqui a 2 ou 3 semanas, com um resumo da história do Brasil desde a República para cá. É uma insanidade atrás da outra. A proclamação da República foi um golpe de Estado que tirou do poder Dom Pedro II, que foi o maior estadista que o Brasil já teve. Falava 9 idiomas, inclusive tupi. O Brasil foi o segundo país do mundo a ter telefone, porque Dom Pedro II conheceu Graham Bell, o inventor do telefone, numa feira nos Estados Unidos, e trouxe o telefone para cá.
Eu não vou falar muito sobre isso, porque senão vocês vão ficar mais deprimidos ainda com a loucura que foi a proclamação da República. Mas aguardem esse meu artigo, vocês vão ler, vocês vão dizer o que está acontecendo no Brasil, o que sempre aconteceu. A gente está numa fase pior, porque a loucura que a gente está vendo hoje é uma loucura inédita. A gente já viu outros tipos, esse tipo a gente nunca viu. Então a gente fica chocado, mas acabem com essa besteira de o Brasil acabou. Eu vejo pessoas falando isso, pessoas que estão indo embora do Brasil, mas a grande maioria das pessoas não pode ir embora do Brasil. É uma covardia. É uma covardia quem pode ir embora, anunciar publicamente: o Brasil acabou, estou indo embora. E quem não pode ir? Faz o quê? Corta os pulsos? Então, essa é a minha mensagem motivacional de hoje.